Bom dia a todos e a todas. Bacana esse livro, né, gente? Justiça Divina. Fiquei com vontade de ler. Às vezes a gente tem dificuldade de entender como as coisas acontecem aqui no nosso mundo. É tão complexo entender. E falar de mundo de provas e expiações também é uma ação complexa, porque a gente precisa entender o mundo que a gente vive e eu não sei se é fácil para vocês interpretarem o nosso mundo. Parece uma contradição constante. Quando nós olhamos os movimentos sociais e olhamos em grandes grupos o que vem acontecendo na Terra, eu não sei se vocês têm a percepção de que está acontecendo alguma evolução. Não sei se vocês percebem que às vezes a gente lê tanto sobre a evolução dos mundos, a gente sabe que estamos num período de transição planetária, mas a gente fica observando as injustiças, a forma como as coisas se dão no movimento em bloco social, digamos assim, a gente fica, poxa, será que está acontecendo mesmo essa evolução do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração? Isso é um outro tema e uma outra conversa. Mas vamos avaliar na perspectiva do que Jesus disse para a gente e o que a gente precisa compreender. E mais importante, por que eu saí de casa hoje, com esse friozinho maravilhoso, para vir aqui para o centro para ouvir falar de mundos? O que isso tem impacto na minha vida? Poxa, acordei hoje, tomei um café, ou não tomei ainda, e vou lá ouvir, não, existem muitos mundos, e os mundos são habitados. E qual o impacto disso na vida real da gente? Em especial na vida da gente que está procurando por respostas, ou sofrendo, ou com algum conflito individual, ou querendo se conectar com o sagrado, porque não necessariamente você vem a uma instituição espírita ou religiosa e você quer apenas buscar uma resposta ao sofrimento. Às vezes você quer uma conexão espiritual. Então, como é que o mundo vai te conectar com a espiritualidade que existe em você e vai te conectar com Deus? É isso que a gente vai tentar fazer hoje, trazendo reflexão do Evangelho. Então, olha, para começar, eu vou ler esse trecho do Evangelho do João, que quem já me ouviu outras vezes, inclusive com esse tema, que eu já falei desse tema aqui, vai lembrar que eu falei que é uma das passagens do Evangelho que provoca mais força no meu coração. A passagem do Evangelho que mexe muito comigo, pela forma como Jesus fala com os discípulos. E é importante que a gente tente se transportar um pouquinho para imaginar o Cristo falando isso, como se nós estivéssemos sentados com Ele hoje aqui, e Ele estivesse falando, eu estivesse sentado aí com vocês, e Jesus falando para a gente, quando Ele fala, olha, não se turbe o vosso coração. Que turbe é uma palavra menos usual, né? Mas não se preocupe, não fragilize, não hostilize o seu coração, não fique preocupado, não fique ansioso, não sofra por isso. Aí Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Tem até o tema de uma palestra que eu fiz no congresso em Pernambuco, no Cimesp. Está no YouTube também, quem quiser procurar depois, é exatamente o tema da palestra. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já vos teria dito, pois vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vós aí estejais. Ou seja, Jesus fala, eu vou preparar o lugar e depois eu vou levar vocês. Existem várias fragmentações aqui de exegese, de interpretação bíblica que a gente pode conversar, inclusive por vários caminhos. Eu vou me ater aqui ao caminho dos mundos e dessas possibilidades que existem, da conexão que isso tem com a nossa vida. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, que em algum momento, ou quando era jovem, ou
até atualmente, ou se tem acompanhado o noticiário, observa que frequentemente a gente vê notícias sobre vida em outros planetas, de que existe. Todo mundo tem um pouco de curiosidade. Vocês não têm, não, gente? Curiosidade? Tem? Você tem curiosidade? Como é seu nome? Marília? Tem curiosidade, Marília? Convicção que existe, tá vendo? A Marília tem convicção. Olha, a convicção dela, do ponto de vista científico, e partindo da observação do Evangelho, e na prática, faz muito sentido. Você imagina que hoje são milhares, centenas de milhares de planetas que existem no mundo, esses que a gente olha, que a gente só consegue ver a Via Láctea, basicamente. São mais de 100 mil planetas, muito semelhantes à Terra. Então, a possibilidade desses planetas serem habitados é imensa. Ou a gente acredita que todo esse aparato, toda essa beleza foi feita só para satisfazer os nossos olhos poéticos e fazer com que nós, quando estamos apaixonados, ou quando estamos numa praia bonita, no escuro, e esquecemos dessa urbanização que tem aqui em São Paulo, a gente fala, nossa, como Deus é grande, olha que coisa. Não. Imagina se isso existe só para agraciar os nossos olhos. Será que não faz muito sentido? Tem um cientista que ele tem uma teoria chamada paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi diz que se existem tantas estrelas, inclusive o nosso Sol é um Sol jovem, existem tantos planetas, como é que nós ainda não os encontramos? Esse é o paradoxo. Se tem tanta vida lá fora, ou se tem tanta possibilidade, como é que a gente não encontrou essa vida ainda? Como é que pode acontecer isso? Aí tem algumas hipóteses. Eles podem estar se escondendo da gente, que a gente não é legal. E eu acho que eu me esconderia se eu fosse eles também. Né? Imagina, se a gente, o quê? Né? Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é que nós estamos num momento tecnológico que não condiz, não conversa com a possibilidade de contato. A terceira e mais óbvia é que quando a gente observa as multidimensões, a gente entende que não necessariamente aquelas vidas estão na mesma vibração material que a nossa. Então é muito simples. André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, que é um livro que eu sinto muito, que eu também tenho um estudo sobre essas gemas do Obreiros da Vida Eterna lá no YouTube, quem quiser depois dar uma olhada e conferir também, fala que o olho humano, só a nossa percepção, em alguns, para observar, não o olho, mas o ouvido, tem a questão do olho também, mas o ouvido humano é muito menos eficaz para captar alguns sinais sonoros do que o de um gato ou de um cachorro. O olho humano, para alcançar algumas coisas, alguns parâmetros de possibilidades, ele também não capta todas as ondas possíveis de percepção da matéria. Quer dizer que muita coisa está acontecendo aqui e a gente não está vendo. E eu não estou falando do espírito que está sentado aqui do lado da Lúcia. Ainda bem que eu falo a Lúcia, que eu sei que é, porque se fala de alguém que chegou hoje ou não está, pelo amor de Deus, vou embora. Vai, né? Não estou falando disso, estou falando da percepção mesmo de como é a vida. Então, é muito provável que a gente não tenha encontrado ainda por conta de uma vibração energética e tecnológica que nós ainda não dominamos. Mas vamos de novo botar a mão na cabeça aqui. Que isso importa para a gente agora? Quem viu a série O Problema dos Três Corpos, ou leu o livro, que é um livro científico muito interessante de ficção, vai entender que quando a mensagem da Terra chegou lá no determinado planeta, dizendo, olha, nós somos um planeta aqui que tem problemas, nós temos problemas, né, gente? Sabe quando a gente fala que aquela pessoa tem problema, aquela pessoa tem problemas? Então, nós somos um problema que tem, somos um planeta que tem para vir para cá ajudar a gente. Alguém responde de lá, não responda essa mensagem, pelo amor de Deus. Que se descobrirem que vocês têm problemas e vocês têm essa abundância, o pessoal vai para aí, vai dominar vocês. A gente sempre acha que a moral e o intelecto andam casados. E a gente sabe também que quando isso atrapalha, existe um grande exílio.
Nesse próprio capítulo, a gente vai ver lá no final, a mensagem do Santo Agostinho, ele fala um pouco sobre isso. O Espírito Santo Agostinho nos esclarece sobre como é a configuração do nosso planeta. Mas, quando eles dizem não responde, ele diz, é melhor você se esconder. Em resumo, ele fala aí, se esconde aí, não fala com ninguém. Então, para a própria ciência, existe uma evidência ou uma possibilidade, digamos, não uma evidência, uma possibilidade de que eles estão se escondendo da gente. E a gente tentando procurar, e eles não estão preparados para entrar em contato com a gente. E por aí vai. Mas, de novo, quando a gente observa esse campo aí científico da possibilidade de encontrar outras vidas, que seria muito bom para a gente, mas poderia ser desastroso. A gente sempre acha que poderia ser legal ter um contato com outra civilização, mas será que isso seria tão bom para a gente? Por isso que é melhor a gente voltar aqui a nossa cabeça para o nosso domingo e pensar o que importa é o nosso mundo. Essa palavra que a gente banaliza, que a gente transforma em múltiplas possibilidades, que a própria linguagem desse planeta, que é um planeta ainda limitado, com alguns probleminhas, nos faz falar de mundo de uma forma muito repleta. Por exemplo, o mundo para a gente é o mundo planeta, mas o mundo às vezes é a nossa relação social. Há quem diga que a sua relação é o seu mundo, o meu casamento é o meu mundo. Há quem vá para a rua, comemore seu aniversário só com a esposa, com o marido, com o namorado. Isso é muito comum com o namorado, né? Não quero ninguém, eu só vou fazer isso sozinho, porque o meu mundo é isso aqui. Há quem poste nas redes sociais que o seu mundo é o mundo que está ali do teu lado, são as pessoas que vivem com você ou a tua família, diminuindo as tuas possibilidades morais, espirituais, relacionais e sociais. Há quem diga que o mundo é o Corinthians. É o meu mundo. O meu mundo é um cantor, o meu mundo é um político. Eu conheço gente que o mundo é um político, você não consegue. Não faz uma doação na igreja, no centro espírita, mas dá dinheiro para político. Porque o mundo da pessoa, então o mundo, quando a gente reduz essa palavra, qual é o teu mundo? Que hoje a gente chama também de bolhas, que é como as bolhas são conexões sociais. As bolhas são as possibilidades de alcance mental, emocional e intelectual mesmo das pessoas. O mundo não, o mundo é uma escolha emocional. Quando você fala, o meu mundo é isso aqui. Esse é o meu mundo. Então a gente reduz as nossas possibilidades. E quando Jesus diz, há muitas moradas na casa do meu Pai, ele quer dizer que há muitas possibilidades na casa do Pai, porque são as moradas de Deus. E é essa que a gente tem que cuidar para habitar. Porque, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que é um livro que todo mundo aqui leu. Quem leu Pensamento e Vida aqui? Levanta a mão. 2 não, todo mundo leu e não sabe. Pensamento e Vida é um livro que foi escrito, que é um livro da erraticidade, é um livro do plano espiritual, que foi transcrito aqui para a Terra. É um livro que é usado para nós nos prepararmos para encarnar. Emmanuel foi desafiado a trazer um livro de lá para mostrar a gente aqui como é. Um livro bem fininho. E esse livro que tem aqui na biblioteca, tem aqui na livraria, que eu adoro esse livro, por sinal, um livro que eu cito muito, ele diz que a vida é o espelho, a mente é o espelho da vida em toda parte. E tudo que nós estamos vendo, inclusive aquilo que nós criticamos, também está dentro de nós. Vocês nunca viram uma pessoa que critica muito a vida de outra pessoa, critica muito o modelo de vida da outra pessoa, e depois, quando você vê, está fazendo a mesma coisa que ela criticava, não? Eu estou falando uma pessoa para não falar a gente, sabe? Para não ficar com vergonha. Que a gente critica, e depois a gente vê, a gente está fazendo exatamente igual. Não, eu jamais faria isso que fulano faz. Julgadores que somos. E nós repetimos o mesmo erro. Por isso que às vezes a gente tem que ter uma indulgência, a gente tem que ter uma capacidade de perdoar, de olhar, de separar. Porque às vezes a pessoa que fez aquilo com a gente, a pessoa que foi má, que nos traiu, que foi ingrata, a pessoa que fez aquilo que parece que devorou a nossa vontade de viver e de reagir, foi circunstanciada aquilo, e não estou passando pano, tá? Mas é na capacidade moral, na capacidade de vida daquela pessoa, ela só podia entregar aquilo. E talvez, se a gente estivesse experimentando aquela vida daquela forma, daquele jeito, com aquela cabeça desse tamanho, a gente ia fazer a mesma. E como nós estamos num plano em transição,
num plano que, segundo Herculano Pires, na introdução do Livro dos Espíritos, ele diz que a evolução é uma espiral. Quer dizer que nós estamos o tempo todo visitando e revisitando possibilidades morais e espirituais para poder construir a nossa evolução. Nossa, como isso é complexo. E gente, não é fácil viver. Vocês já descobriram isso, né? Porque fala mundo de provas e expiações, mas na verdade é mundo de provas, expiações e boletos. Os espíritos esqueceram de falar dos boletos. Porque quando a gente entende também que a gente precisa pagar boletos, que a gente precisa viver nesse mundo de uma forma material também, dar a César o que é de César, a gente meio que se perde. A gente fala, poxa, o que eu vou fazer? Espera aí, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender. E para entender isso, todo mundo, eu recomendo ir lá no Livro dos Espíritos, na questão 100, no item 100, que fala da escala espírita. É enorme o item, mas vale muito a pena, porque tem coisa ali que você pode ver ao longo da vida. A gente tem a vida inteira para estudar o Livro dos Espíritos, não se apressem. Por isso que eu escrevi um livro chamado Espiritismo Comece por Aqui, para você não ir com pressa, porque é pequenininho, vai ali, tem muito tempo para a gente estudar. Quem está com muita sede vai, quem não está, vai aprendendo devagar. Mas na escala espírita, ele mostra exatamente a diferença entre os espíritos da terceira ordem e os espíritos da segunda ordem. Eu já falei muito isso aqui, porque é importante a gente entender que nesse mundo regenerado, nesse mundo do futuro, as pessoas vão ter mais interesse, ou vão se comportar mais de uma forma menos material, ou mais impulsionados pela matéria e mais conectados com Deus, mais conectados com o Espírito do que nós fazemos hoje aqui. Então, o mundo de provas e expiações, o mundo que tem os espíritos da terceira ordem, é um mundo caracterizado pelo impulso maior da matéria junto ao espírito. E Deus sabe disso. Deus sabe, a espiritualidade, Jesus sabe disso. Quer dizer que nós estamos submetidos o tempo todo à tensão da matéria. E na prática, gente, o que isso quer dizer? A gente estava aqui falando uma reunião, fazendo uma preparação para vir para cá, tem uma mensagem no Vinho de Luz chamada, acho que é Cooperação em Deus, mas é uma mensagem que Emmanuel traz recorrentemente, nos alertando sobre o nosso papel aqui na Terra, como cooperadores de Deus. Jesus ficou 30 anos de sua vida como carpinteiro. Ele não nasceu para ser carpinteiro. Ele sabia que não nasceu para ser carpinteiro. Ele sabia exatamente qual era a missão espiritual dele. A mãe dele sabia a missão espiritual. João Batista sabia a missão espiritual dele. Todos sabiam. Mas ele ficou 30 anos resiliente, construindo cadeira, mesa, móveis, se preparando para a sua missão, para a sua grande missão espiritual. Às vezes você entrou aqui nessa instituição com o passado marcado por incertezas, conflitos, com a família fragmentada, buscando uma conexão espiritual para te dar um impulso para continuar, um impulso para poder se sentir melhor, uma energia para fazer com que você volte a sorrir, com que você se anime, e você não sabe ainda. Mas Deus usou toda essa tua história, tua rotina de trabalho, o teu sofrimento, as inglórias, as coisas que não deram certo, as tuas quedas, o teu trabalho para pagar boleto que você não suportava, a tua família com reações indevidas, como uma preparação para a tua redenção espiritual. E às vezes você entrou aqui, você veio aqui, você está conectado em comunidade, a tua bolha, o teu mundo, de alguma forma, virou isso aqui, e a tua régua ainda está no passado, esperando que haja um grande chamado sobrenatural para poder você entender que tua vida se transformou. E, na verdade, toda a tua queda, tudo o que aconteceu é que foi o teu preparo, teu grande impulso para você se transformar em quem você vai se transformar, entregar aquilo que você pode entregar, porque, como diz a mensagem, pessoas precisam de pessoas. Não adianta você abençoar, a pessoa está sofrendo, que Deus te abençoe. A pessoa está com fome, que Deus vai te dar alguma coisa. Olha, eu estou sofrendo, está doendo, está difícil. Não, Deus vai te curar. Não.
Pessoas precisam de pessoas colocando a mão no ombro, falando, ouvindo, articulando, se apoiando. Jesus sabe que pessoas precisam de pessoas. Ele conta com o nosso concurso. Enquanto ele se preparava para ser carpinteiro, fazendo coisas que não tinham nada a ver com a sua vida, nós talvez passamos, 30, 40, 50, 60 anos tomando pancada da vida, fazendo coisas que nós não gostamos, errando com os outros. Mas tudo isso era uma preparação para aquilo que você pode ser e que depende de você fazer essa mudança e se transformar naquilo que Jesus espera que você se transforme e viver no teu mundo, fazendo com que esse espelho que reflete na tua vida e que faz com que você se sinta uma pessoa melhor e projete, se transformando num instrumento de Deus e cooperador dele, seja alcançado por meio da tua decisão de se recuperar espiritualmente e dizer, eu entendo que é isso que o Espiritismo nos proporciona. Agora eu entendo que tudo isso era um preparo e agora eu vou transformar essa dor num momento de ressignificação. E assim como Jesus, que estava ali fazendo móveis, Jesus, ser humano mais capaz, mais inteligente que já esteve aqui, estava ali fazendo os móveis, ele poderia estar construindo mundos, como ele estava como fala no livro A Caminho da Luz, quando a Terra se desprendeu da nebulosa celular. Ele estava construindo mundos e estava aqui fazendo cadeiras enquanto se preparava para a sua maior missão. Então você, Marília, você, cada um de nós, tudo que nós passamos era um processo para que nós possamos fazer um pouquinho mais. E a gente vai fazer. Tá bem, gente? Então, que o mundo de vocês seja maravilhoso a partir dessa reflexão, desse contato, com não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em Jesus. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Até o dia 29, sábado à tarde, a gente vai estar aqui falando de inteligência artificial. Vê? É mundo, é Jesus, é treta e inteligência artificial agora. Mas está todo mundo convidado, tá, gente? Até mais. Bom domingo para vocês.